Jesus, mais uma vez envolvidos com um grupo de desencarnados que alicerçam o nosso trabalho, com um grupo de orientadores espirituais que nos intui no aprendizado, na assimilação e na prática dos teus ensinamentos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos neste domingo de manhã, para lutar contra o homem velho, que ainda traz para nós inúmeras lembranças que a nossa mente compactua. Estamos aqui envolvidos com o aprendizado, para colocarmos valores novos no nosso dia a dia, para colocarmos o bem-estar nas nossas relações, para frutificar o nosso convívio com acolhimento, com um ombro amigo, com uma escuta saudável, para que nós possamos caminhar todos na Tua direção. Estamos, Senhor Jesus, envolvidos também com a dor do mundo, até porque, inseridos no mundo, estamos percebendo o quanto nós ainda estamos conturbados no nosso estado íntimo. Não pedimos por nós, mas por todo o planeta, onde a Tua luz possa se fazer e que nesse momento de transição que estamos vivendo, neste final de transição que estamos vivendo, nós saibamos desfrutar neste último quartel para continuarmos com o projeto Terra, para continuarmos aqui no movimento de melhora, de crescimento e de mudança. Agradecido, Senhor, com a Tua presença no nosso ambiente, através dos mentores, ajuda-nos a frutificar no dia a dia. Fique conosco, que assim seja. Estamos acompanhando o livro Religião dos Espíritos. O capítulo 39 se chama Amanhã. Amanhã. Ele vai discutir a pergunta 166 do Livro dos Espíritos, mas antes da gente entrar na questão, nós vamos trabalhar o capítulo e daqui a pouco eu vou trazer a questão para nós. Muitas vezes, por semana, repetimos a palavra amanhã. Muitas vezes repetimos a palavra amanhã. Repetimos ou não? Sim. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Se a gente sabe que não está bem, a gente costuma deixar para amanhã. Habitualmente, relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Toda tarefa espinhosa. Ah, não, amanhã eu faço isso. Ah, não, amanhã eu tenho até que conversar com fulano, mas eu vou deixar para amanhã, porque aí eu elaboro melhor. E a gente vai adiando. Eu tenho que fazer aquela tarefa, mas eu vou deixar para amanhã. Hoje eu estou mais cansado e a gente vai adiando. Então ele está colocando o amanhã nesse sentido. Se a gente parar para refletir, nós tivemos um período na história, nós tivemos um período na história que se chamava, e que se chama, Era Axial. A Era Axial, que na história, ela compreende do ano 800 ao ano 200 antes de Jesus. Antes de Jesus. Por que o nome axial? É a era do eixo. É a era onde eles estavam divulgando o não amanhã. Já estavam divulgando a espiritualização, a era do eixo. Onde apareceu Confúcio e Lao Tse na China, Buda na Índia, Zoroastro na Pérsia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Empédocles, Heráclito, Apolônio de Tiana, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes. Esse grupo de filósofos, historiadores, estudiosos, eles vieram neste período aliás, Apolônio de Tiana, ele nasce um pouquinho antes de Jesus, ele sai fora da era axial.
O mesmo caso do filósofo Sêneca. Sêneca nasce em Córdoba, na Espanha, no ano 4 antes de Jesus e desencarna no ano 65 pós-Jesus. Ele desencarna com 69 anos, já em Roma. Mas anterior, à exceção de Sêneca e Apolônio de Tiana, os outros que eu citei vieram na era axial, a era do eixo. Se vocês procurarem na história e quiserem ler um pouco mais a respeito, axial, vocês vão ver lá a era axial explicando para nós a era do eixo. A era do eixo. A era do eixo é aquele momento onde as pessoas estavam buscando estabilidade, buscando espiritualidade, buscando relacionamento saudável. Foi a época que surgiram estes grandes que a gente citou. Era axial. Está claro isso? E é interessante que mesmo estando na era do eixo, não significa que não haviam conflitos, que não haviam guerras. Mas eles estavam preocupados em não deixar para amanhã. Vão fazer hoje. Tanto que esses que a gente citou, pregadores, muitos deles não retornaram na Terra mais. Não retornaram. Eles voltaram para o plano de origem. Voltaram para o plano de origem. Outros voltaram. Mas a gente não tem tantas informações a respeito. Está claro? Mas como eles estavam divulgando a espiritualização e eles já estavam espiritualizados, eles estavam preocupados com que as pessoas se envolvessem também com o seu movimento de autoajuda. Ok? Então, não era necessariamente o deixar para amanhã. Habitualmente, relegamos para amanhã toda tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Olha, sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, a gente deixa para o dia seguinte. É assim com todo mundo? Vocês estão na dúvida. Será que é assim só lá fora dessa casa espírita que todo mundo faz em tempo hábil? Oh, gente, o funcionalismo criou uma frase que ela é muito bacana, né? Urgente, que a pessoa chega no balcão e já fala, não, porque o meu é urgente. E eles criaram uma frase que está lá, urgente. É tudo aquilo que você conseguiu fazer em tempo hábil, que é que agora eu faço em tempo recorde. Menina, mas você aprendeu mesmo? É isso. Urgente. Lá na minha sala. Isso. Todo mundo chega com urgência. É tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e agora quer que eu faça em tempo recorde. Isso é muito legal. Tá claro? Então, quem vem do funcionalismo tem isso e vai desencarnar pedindo auxílio urgente. Então, faz agora que está em tempo hábil. Tá? Porque depois vai pedir ajuda em tempo recorde, tá certo? Então, olha que interessante, sempre que surge a dificuldade, pedindo maior esforço, apelamos para amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa serviço que deixamos de realizar. E aqui, quando fala lá, cadê? Luminosa esperança, mas também representa serviços que deixamos, porque quando fala em luminosa esperança, gente, olha, não é esperança de esperar. Lembram quando a gente faz referência a Paulo Freire fazendo essa colocação? Paulo Freire, que conviveu conosco, né, desde 1921, desencarna em 1997. Paulo Freire, quem não sabe, acha que ele era pedagogo. Ele não era pedagogo, ele era advogado. Ele só não exerceu o direito, mas a formação dele é direito. Como tem outros, né? Como Carlos Drummond de Andrade fez farmácia, tá? Como Belchior fez medicina, depois largou medicina, que ele não queria. Ele queria cantar. Pegou o violão dele, tá certo? Como Chico Buarque fez arquitetura e nunca pegou um projeto. Tá certo?
Nós temos grandes que passaram por nós e se dedicaram à arte. Paulo Freire se dedicou à educação. E uma das coisas que ele falou para a gente, já no início da década de 90, que nós temos que diferenciar a esperança do esperançar. O amanhã é uma luminosa esperança para aquilo que está para realizar, mas entendam que a gente estará realizando amanhã aquilo que a gente deixou de fazer hoje. A gente deixou de fazer hoje. E o que Paulo Freire coloca? É importante que a gente diferencie esperança de esperançar. Esperança, muita gente tem feito, que é esperar. Esperar que o outro faça. Tá claro? Esperar que alguém tome uma atitude. Gente, aí encontra aqui o salão está sujo. Mas alguém tem que limpar esse salão. Alguém tem que limpar essas cadeiras, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso é esperança, a gente está sempre querendo que alguém faça. Esperançar, você pega e você faz. É a gente pegar e fazer, isso é esperançar. Eu tenho esperança de um mundo melhor, mas o que eu estou fazendo hoje para que esse mundo chegue? E ele estabelece essa diferença. O esperançar é você pegar e fazer. É você se envolver. É você atuar, é você explicar, é você exemplificar. Esse é o esperançar. Não é a gente aguardar que o outro faça. E se sair alguma coisa certa ou errada, a gente entra no mundo da crítica. Não é isso que é para a gente fazer. Tanto que ele fala lá, luminosa esperança. É da lei que a conta durma com o devedor. É da lei, não é? Que a conta durma com o devedor? Alguém não... Deixa eu perguntar aqui. Alguém tem algum débito aqui na Terra? Não estou falando de débito moral, não. Débito físico. Está devendo alguém, alguma loja? Alguém está devendo? Só levanta a mão para mim. Vocês estão mentindo. Tem mais. Tem mais. Tem mais gente aqui. Não. Quem está devendo no cartão, levanta a mão para mim. Nossa! A palavra cartão, ela é mágica, não é? Ela é mágica. Se eu falo algum débito, ninguém lembra. Eu coloquei a palavra cartão, todo mundo lembra. Olha o que ele fala. É da lei que a conta durma com o devedor. Vocês dormiram, estamos aqui no domingo de manhã. É da lei que a conta tenha dormido com a gente, não é da lei? Acordando com você no dia seguinte. Se a gente achar que dormir a conta se extingue, o mundo ia ser uma sonolência só, gente. Tá claro? O normal é o quê? A conta acorda com você. Tá certo? Agora, isso nós estamos colocando aqui nos dias atuais. Nos dias atuais. Quem aqui tem algum débito moral? Levanta a mão para algum. Não precisa falar para mim não, para não virar terapia de grupo. Olha, tá ótimo. Imagina, se a gente vem dormindo nas encarnações passadas até agora, de uma encarnação para outra, a gente chega aqui com os nossos débitos. Chegamos aqui com eles. Eles não se extinguiram. Então, quando uma pessoa chega e fala assim, nessa encarnação eu vim para estudar, na outra eu venho para trabalhar, o que ela está fazendo? Deixando o débito dela para outra. Não tem problema em estudar, mas na próxima a cobrança vai vir maior. Por que maior? Porque a gente não tem certeza de como estaremos na próxima. A gente não sabe se a gente estará no mesmo grupo de amigos, no mesmo núcleo familiar que nos acolhe, com aquelas relações que nos norteia e que a gente também os norteia, porque a gente caminha juntos, a gente não sabe. Como coloca para nós Joana de Ângeles no livro Joana de Ângeles Responde, que é um livro de perguntas e respostas, a pergunta de número 113, ela coloca para nós que a GREI, ou seja, o movimento social, ele está para nos ajudar. Todos se ajudam no movimento social, todos se envolvem, todos. Isso faz parte do movimento. Será que na encarnação que vem eu vou estar na condição que eu estou hoje? Será que eu terei a mobilidade que eu tenho hoje? Será que eu estarei com a intelectualidade de assimilação, de discernimento, de compreensão e o acolhimento que eu tenho hoje? Será que na próxima eu estaria assim? Não sabemos. Oi, Valdir. É interessante que tantas dívidas materiais, por exemplo, a dívida do banco, ela vai acumular juros.
E as espirituais, elas vão acumulando situações, depois embola tudo, a gente não tem nem por onde começar, nem por onde começar a pagar. Não, olha, deixa eu vou repetir a fala do Valdemir aqui, mas calma aí. O Valdemir está meio desesperado, né? Deve ser porque na pressa a gente falou. Eu já sei, meu filho, chama ansiedade, né? Quando entra assim, já acumula tanto que a gente vai ficar nem como pagar. Com a espiritualidade não é banco. Espiritualidade não é banco e Deus não é diretor de banco. Deus não é banqueiro. Tá? Aliás, a forma com que ele faz para a gente pagar, os juros é muito diluído. É muito diluído. Então, com o banco a gente fica confuso. Com a espiritualidade a gente vai adiando. Aí entra aquela frase que a gente sempre fala. Não, a palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Aí um dia minha filha chegou e perguntou lá em casa assim: ô pai, eu estava lá no grupo dos amigos e a gente estava discutindo uma frase e a gente ficou apostando lá de quem que era a frase. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. A gente ficou assim, um falou, é André Luiz, pai, porque você cita muito André Luiz. É de não sei quem, é de Emmanuel. Eu falei assim, a frase é minha. Ô pai, essa frase é sua? É minha. Não fica botando espírito superior, não. Tá claro? Por quê? Porque é o que está na vida, gente. A palavra convence, o exemplo arrasta. Pronto. Só a dor transforma. Só a dor transforma. Nós estamos aqui até hoje, é porque a dor nos trouxe aqui. A dor nos trouxe aqui. Não teve ninguém que passou ali e viu na porta assim, olha lá a Fraternidade Maria de Nazaré. Eu vou entrar porque eu quero ser uma pessoa nova. Teve isso não. Todo mundo com dor. Se a pessoa não veio com uma dor clara, só de estar encarnado, está na dor. Por quê? Porque nós somos egressos da igreja, conforme coloca Inácio Ferreira para nós. Já ouvimos isso N vezes, há vários séculos. A gente está aqui até hoje. É porque é dor. Porque a gente escutou, mas não praticou. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, no capítulo 3 do livro, intitulado O Excelso Canto, ela coloca para nós ali que, olha, os que estavam envolvidos com Jesus no Sermão da Montanha, o Excelso Canto, ela vai explicar sobre o Sermão da Montanha, os que estavam envolvidos com Jesus já fizeram seu movimento de transformação e amadurecimento espiritual e não estão envolvidos conosco na Terra. Ao longo daquela encarnação e alguns anos depois, ou alguns séculos depois, já não estão envolvidos. Se a gente está aqui até hoje, é porque a dor nos trouxe. Eu estou olhando para vocês aqui, olha, ninguém aqui está com cara de missionário. Ninguém. Então, gente, olha, se não tem entre nós missionário, o que nos traz aqui? A dor. Aí vem o pagamento. Deus não cobra igual o banqueiro, tá? Deus não cobra igual o banco. Como que é a cobrança de Deus? O que Deus faz na cobrança? O que Deus faz? Parceladinho. Dá oportunidade. Não, gente, a gente tem que falar de forma convicta. Como que Deus alivia pra gente? Vocês estão muito ruins. Não é possível, não. É pela dor, mas qual é a forma da dor? Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 12, motivos de resignação. Vocês vão lembrar, gente, eu vivo citando aquele exemplo, você tem um débito com o banco do Valdemir. Tá? Deixa o banco do Valdemir, porque ele já mostrou como que ele vai ser cobrador. Deu o banco do Valdemir. Você tem um débito com o banco. Como que... Esse exemplo está aqui no Evangelho, eu já citei para vocês. Lembra o exemplo? Pequeno. Pelo amor de Deus. Vocês conhecem a idade, vocês estão passando por esquecimento. Você tem um débito com o banco, você deve à Caixa 100 mil reais. Olha o exemplo, lembraram? Você deve à Caixa 100 mil reais. A Caixa te manda um e-mail, que está aqui no Evangelho, que não existia ainda. Te manda uma carta. Se você pagar R$1.000 à vista, o seu débito está? Está aqui.
Se você pagar R$1.000 à vista, o seu débito está... Gente, você deve 100 mil. 100 mil. Se você pagar R$1.000 à vista, seu débito está quitado. Ô, tio, o senhor fica feliz? Claro. Ô, Márcio, você fica feliz? Oh, que coisa boa, tá vendo? R$1.000, meu filho, você fica? Você está devendo 100 mil. R$1.000, você está quitado. Todo mundo fica feliz? Ok, olha o exemplo que está aqui. Espera aí só um minutinho. Olha o exemplo que está aqui. Como que ele coloca para nós? O homem que sofre é semelhante... Olha o exemplo falando da Caixa Econômica Federal. Eu sei que vocês estão falando assim, mas nessa época não tinha Caixa. Ô, gente, mas vocês têm que ser criativos. Vocês não têm fé, não? Olha o exemplo que está aqui. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz ao seu credor: se me pagardes hoje a 100ª parte da tua dívida, eu vos darei a quitação de todo o resto, e estarás livre. Ô, gente, isso aqui é bacana demais. Se você pagar R$1.000 à vista, Deus quita os outros 99 mil. Combinado? A gente, na hora de pagar R$1.000 à vista, a gente pede a Deus para parcelar de 10 vezes. E ainda sabota pagamento. Aí vem o banco de Deus. Tá vendo como é que é difícil? Deus parcela para a gente. Parcela. Aqui está colocando, se a gente pagar à vista, olha, para te quitar, a gente ainda pede para parcelar. Aí, quando a gente começa com um sofrimento desse aqui, a gente vai adiando para amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã a gente já está parcelado. Passa por isso, qual o problema? Aí a gente vai agravando para a próxima por escolha. Aí entra o livre-arbítrio, que a Márcia falou lá atrás. A gente vai agravando por escolha. Por quê? Porque o que a gente sofre hoje já está parcelado. A gente vai se condoer conosco mesmo? É claro que não. A gente vai apenas se resignar. Eu estou passando, é porque eu preciso, é para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. É para a minha predisposição nas relações. Esse é o movimento do porquê que a gente passa por essa ou aquela dor. E não a gente deixar para amanhã. Pode falar, filho. Tá. Olhando bem para você, assim? Em 2020 eu escapei de um câncer. Sim. Aí, 3 anos depois, eu tive diabetes, não consigo parar, não consigo fazer o regime de jeito nenhum. Então, como é que vai ser? Uai, eu que te pergunto. Uai, a pessoa saiu de um câncer. Sai de um câncer, entrou para diabetes, não consegue fazer o regime de jeito nenhum. Como é que vai ser? Vai perguntar para mim? Ô, gente, um cego não pode perguntar para o outro cego qual é o caminho, não. Tá claro? Então, ela está dizendo o tamanho do problema que ela já tem. E está pedindo para mim a salvação. Eu não sou padre. Tá certo? Então tá pedido. Tá. Tá pedido. Então aqui, aproveitando que você está perdida, se alivia em tempo hábil. Mas eu não dou conta. Não vou, não. Essa parte eu não dou conta. Essa parte eu não dou conta. Coloca para nós o irmão José, no capítulo 14 do livro de Ânimo Firme. Capítulo 14 de Ânimo Firme. Não, para de bobagem. Mas eu não dou conta de fazer. Escuta o irmão José. O irmão José diz assim: persevera, cala a boca e me escuta. Cala a boca e me escuta. Escuta, ó. Persevera com todas as suas forças. Atenção, olha a fala dele no capítulo 14 do livro de Ânimo Firme. Persevera com todas as suas forças. E nem que seja de rastros, caminha para diante. Persevera com todas as suas forças e nem que seja de rastros caminha para diante, não desista. Essa frase nós não podemos concordar com ela no nosso estado íntimo nem nas nossas relações. A frase de que vou deixar para outra, nós não estamos em condições. Estamos lendo uma página que fala disso, gente. E está lendo uma página que fala sobre o amanhã, para não adiarmos, tá claro? Essa luta, você já está consciente dela, tá ótimo. Você já está aqui, ó. Se já está aqui, agora precisa virar ação. Já está aqui. Ah, mas eu vou conseguir fazer isso no estalar de dedos? É claro que não. Mas eu não posso desistir. Aí vem a fala do irmão José. Persevera com todas as suas forças. Filha, mas se você tiver mais 23 pela frente, criatura. Ah, não, mas se você for desencarnar essa noite, aí eu só posso fazer extrema unção. Tá claro?
Aí eu faço a extremoção e você já está de saída. Mas para mim, você pode não ter 23, mas se tiver 3, tem 3 anos de luta. Não esqueça que Jesus fez a mudança do mundo também em 3 anos. Podemos? Oi, Valdemir. O próprio Jesus falou, naquele que perseverar até o fim será salvo. O perseverar é a luta constante. Salvo daquele problema, do problema reencarnatório, do problema de vidas passadas. Ele não está sempre. Se o mundo é de prova de expiação, eu não posso cruzar os braços. Sim. Tudo bem? No Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Atenção! No movimento reencarnatório, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Para onde a gente for, vai tudo nos acompanhar, gente. Tudo vai nos acompanhar. Aqui, aí você fala assim, mas nos acompanhar, lembram, vamos pegar uns desenhos animados que tem a ver conosco? Vocês lembram o nome do marido da Mulher Maravilha? Ele não era casado? Hein? Não sabia que ele era casado, não é porque ela não teve marido. Ah, tá, não, ela não teve marido. Vocês lembram o nome da esposa do Super-Homem? Não, ele Só da namorada. Ele casou. No filme, no desenho animado, ele não casou não, nem namorava no desenho animado. No filme ele casou com a Lois Lane, a jornalista. Lembraram? Pois é. Vocês veem que ali, olha, não temos o marido da Mulher Maravilha, não temos a esposa do Super-Homem. Vocês lembram o nome da esposa do Batman? não tem também. Vocês pensaram no Robin, né? Depois a gente fala dessa relação. Hoje não. Então você imagina, super-heróis não casados. Super-heróis não casados. Porque quem casa é a gente. Quem aguenta casamento é a gente. Super-herói não... Por que super-herói não casa, gente? Você imagina o Super-Homem. Vocês já notaram que no filme o Super-Homem casou. E depois que ele casou no filme, acabaram os filmes de Super-Homem, não apareceu mais nenhum. Com ele casado, nenhum. Porque veja, como é que ele vai salvar a Terra? Ele não está dando conta do lar. Ele está com um filho adolescente, xingando, brigando. Eu quero ver o que você vai fazer. Imagina o filho do Super-Homem falando isso com o pai. Eu quero ver o que você vai fazer. O cara que salva o planeta, está salvando o mundo o tempo todo. Aí parar de passar filme de super-herói, a não ser solteiro. Casou, aposentou. Casou, se comprometeu de outra maneira. Tá claro? Agora, vocês vão ver que lá no Walt Disney, vocês lembram o nome do marido da esposa do Pato Donald? Margarida namorada. Lembra a esposa do Mickey? Minnie também namorando. Vocês veem que ali também o Walt Disney não casou os personagens dele, não casou. O Walt Disney daqui a pouco reencarna, deve ser para casar todos eles. Não casou nenhum deles. Mas olha, ainda assim não parece conosco. Qual desenho animado que tem a ver com a gente? A família Addams. Ô, gente, tem tudo a ver conosco. Você vê que eu acho que até tem um trecho da família Addams que foi inspirado em Paulo de Tarso. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, coloca assim: há uma nuvem de testemunhas que te acompanha. Lembra do desenho da família Addams? Vai a família, vai a casa e vai a nuvem que acompanha a casa. E ao redor da nuvem, morcegos. Ô, gente, olha o nosso estado, olha a família se não tem a ver conosco. Tem a ver com o nosso estado. Então, quando ele coloca aqui pra gente, olha bem, no Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. A gente leva tudo. A gente leva tudo. Tá claro? Não tem como não levar. É o que a gente está plantando aqui. A gente vai levar. O jornalista Aparicio Torelli, ele viveu entre 1895 e 1971.
Ele nasceu na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e desencarna em 71 no Rio de Janeiro. Aparicio Torelli, ele é conhecido como o Barão de Itararé. Ele se deu o título de barão, porque não foi um título reconhecido socialmente. Ele se deu o título porque ele queria ter um título de nobreza. Então ele se deu o título de barão e ele passa na história como Barão de Itararé. O Barão de Itararé, ele colocava sobre a morte, ele dizia assim: o que se leva desta vida é a vida que se leva. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Ô, gente, olha que fala mais simples e mais profunda. O que eu estou fazendo aqui? É o que eu levo. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Eu não preciso esperar um plano melhor, mais evoluído. Mas se eu não estou vivendo essa evolução, se eu não estou fazendo nada por essa melhoria, eu critico, eu agrido, pensamento negativo, perversidade, ciúme, mal-estar, eu vou encontrar em sintonia comigo aquilo que eu alimentei aqui. O que se leva desta vida é a vida que a gente leva aqui. Eu não vou levar nada diferente. Está claro isso? Não vou levar nada diferente. Tanto que um outro escritor que viveu ele nasceu em Maceió, em Alagoas, que se chama Leduivo. Leduivo, ele desencarna na Espanha, em Sevilha. Ele ocupou a Academia Brasileira de Letras, né? Para quem já leu alguma coisa a respeito, ele ocupou a cadeira número 10 lá do escritor Orígenes Lessa, depois que Orígenes Lessa desencarnou, Leduivo ocupou. E Leduivo, ele tem uma colocação, entre os vários escritos dele, ele coloca assim: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Ou seja, preocuparmos com o nosso lado moral, o nosso lado espiritual, o nosso relacionamento emocional, afetivo, fraternal, é a obra. O resto só sobra. O que é o resto? A materialidade. Isso só sobra. A gente não leva nada disso. A gente não leva nada disso. O que nós estamos fazendo para levar aquilo que sobra? Porque aquilo que a gente dá, se tem duas coisas que quanto mais a gente dá, mais aumenta, é amor e conhecimento. Amor e conhecimento. São dois valores que quanto mais a gente distribui, mais a gente recebe amor e conhecimento. As outras coisas não. Então, se a gente vai levar, que a gente leve amor e conhecimento, ou seja, está dentro das nossas relações. O restante só sobra. O restante afunda. Tá claro? A gente não leva o restante daqui. E aí, o Emmanuel continua. É assim, aí ele vai fazer um paralelo com as condições na Terra. Não quer dizer que é desse jeito aqui para todos os casos, mas dentro da necessidade de cada um. Olha como é que o Emmanuel diz para nós. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã, no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. Então, primeiro ele faz um paralelo do rico e do pobre. Mas veja, mas então todo rico teve enquistado, ou seja, teve um quisto na avareza e no egoísmo e volta depois no martírio obscuro da miséria? Não fica parecendo assim: todo pobre foi rico um dia, o rico de hoje será pobre amanhã. Isso não é uma lei. Mas aqueles que estão envolvidos com a riqueza e a viciação moral no campo da avareza e do egoísmo, aí passa por esse transtorno. Entenderam? Não é por ser rico, mas é aquele que é rico e alimenta o egoísmo. Alimenta o egoísmo. É essa riqueza que ele faz diferença aqui para nós. E aí ele vai fazer outras distinções. E todo pobre no passado é porque foi rico, e aí agora ele tem que passar pelo infortúnio. Também não. Muitos já pedem para vir nessa situação para não se embolar nas situações físicas da Terra em função da missão que eles estão abraçando. Está claro? Então prefere vir numa condição mais simples. Isso é pedido. É a prova, né? É a prova que eles estão pedindo. Tá certo? Agora, olha aqui. A pergunta então.
que ele está discutindo essa pergunta 166. Como a gente vai entrar em várias situações, como pode a alma, o item, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, o capítulo se chama Reencarnação, o item. A pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A alma que não conseguiu alcançar a perfeição, como que ela acaba de se depurar? Reencarnando, tendo nova chance. Quem não conseguiu fazer o seu movimento de pureza nesta encarnação, vai voltar. Tranquilo? Não, você já... Não vou discutir quantas vezes, tudo bem? Mas quem não conseguiu, vai voltar. Olhando bem para vocês aqui, assim. Estou olhando aqui, se alguém já tem uma cara de angelical, uma cara de anjo, que não vai mais precisar de voltar nessa. Desencarne e não precisa voltar mais para essa terra. Olhando bem para vocês, olha, a gente vai se ver. Tá? Por quê? Porque como realiza essa nova existência? Será a sua transformação como espírito? Ora, depurando-se. A alma, sem dúvida, experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Então eu vou levar para o lado de lá aquilo que eu tenho de valor. O que sobra é a obra. A obra. Aquilo que a gente está fazendo moralmente, intelectualmente, afetivamente, nas relações sociais, isso é o que sobra. O resto, do lado material, isso vai ficar. Esse material que eu vou conquistando aqui, eu levo para o outro lado, aprimoro, estudo, amplio, assimilo e volto. Nova prova corporal. Então, imagine, é o que ele está discutindo para nós aqui. Eu peguei a questão número 166 e a 166A, ok? Aí ele diz assim, os pobres envenenados de inveja e ódio, pobres envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custa a tentação e a responsabilidade de possuir. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, o melhor é se for rico. O melhor é se for rico. A gente não sabe o que é ser rico. A gente não faz ideia. Como a gente conhece muito mais a falta do que o excesso, a gente pensa que se tiver em excesso é melhor. Lá no fundo, todo mundo que não tem grandes metas, o dia que tiver. Tanto que os projetos nobres acontecem sempre na fila da Mega Sena acumulada. Os projetos nobres estão ali. Quando ganhar, vai ser uma beleza só. Tá claro? Então, todo mundo deseja, almeja, mas a gente não sabe. Ah, mas todo rico um dia foi pobre e tal. Nem sempre. Muitos vêm com essa missão para criar empresas, para promover empregos, para se solidarizar, para acolher famílias que estão desnudadas, que estão esfomeadas, que estão agredidas pela sociedade como um todo, e aí eles vêm nessa condição. Eles se comprometeram, tá claro? Ah, e podem vir e dar tudo certo? Claro que sim. Senão fica parecendo que todo empresário no passado foi perverso e agora, não, graças a Deus a gente tem. Tá claro? Vamos pegar o exemplo do Silvio Santos que desencarnou. Quando ele desencarnou, sabe quantos funcionários tinha nas empresas dele? Mais de 30 empresas que ele fundou. 21 mil funcionários. 21 mil funcionários diretos. Se cada funcionário tiver 3 pessoas dentro de casa, ele já está ajudando quase 100 mil pessoas. O funcionário, com o trabalho, com os benefícios e tal, mais os 3 que dependem, por exemplo. Fora a quantidade de pessoas beneficiadas ali. Está claro isso? Sempre preocupado em fazer alguma coisa? Olha, tomara
que tenha feito mesmo e tenha sido esse o projeto e ele tenha conseguido. Entenderam? Porque senão fica parecendo que todo rico ou todo pobre tem que passar por essa situação. E não é. Mas aqueles que estão envolvidos com a viciação moral é assim. Tá? Oi, Ivan. A dificuldade não está na condição social, né? É questão do espírito. Tem rico invejoso, tem rico orgulhoso, tem rico sozinho. Tem pobre também, orgulhoso, sozinho, né? Egoísta. Então, às vezes a pessoa passa de uma situação social para outra, continua a mesma pessoa. Então, porque a questão não é material, a questão é moral. Aqui, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 3 do livro Os Mensageiros, está intitulado assim, No Centro de Comunicação. No Centro dos Mensageiros. No Ministério da Comunicação, existe um setor no Ministério da Comunicação que é para preparar os que estão chegando na Terra. Quando André Luiz vê aquela fila de pessoas preparadas para reencarnar, preparadas, que passaram por escolas, aprendizados, palestras, cursos no plano espiritual, trabalharam. Quando ele vê aquela fila, ele fala para o Aniceto assim, puxa, pelo que eu estou vendo aqui, a Terra está muito bem preparada espiritualmente. Aí ele fala, não, meu filho, essa aqui é a fila dos que estão preparados para ir para a Terra. Não quer dizer que a Terra esteja bem preparada. Vou te explicar por quê. Uma pequena parte deste grupo que se preparou consegue cumprir tudo que se comprometeram. Uma pequena parte. Uma outra parte consegue cumprir a metade do que se comprometeram. Mas a maioria retorna falidos para o plano espiritual. Ou seja, aquele grupo todo que está lá está dividido em 3. Uma pequena parte. Então, eu vou colocar lá uma pequena parte. Se a gente dividir assim, vou colocar 10%. 10% retorna. 10% retorna com tudo cumprido do que se comprometeu. Uma outra parte, que não é tão pequena, ela cumpre a metade do que se comprometeu. Cumpre a metade. Eu vou colocar aqui, então, 20%. Cumpre a metade. O restante volta falido. Quanto que é de restante aqui? %70 volta falido. Avalia, aliás, se avalia onde você está. Não é para me contar, criatura, ô desespero. Eu só quero que avalie, a desesperada me conta. Aqui, avalia. Nós fazemos parte do grupo de 10, que estamos cumprindo tudo que a gente se comprometeu. Fazemos parte do grupo de 20, que estamos cumprindo uma parte. Fazemos parte dos 70, que não está fazendo nada do que se comprometeu. Não me conta? Não me conta? Não. Tá claro? É para a gente avaliar. Por quê? Na hora que o Aniceto conversa sobre isso com o André Luiz, o que ele está dizendo para nós? Olha, a Terra não está tão bem assim espiritualmente. Não está tão bem. Tá claro? E aí, faz uma ligação com os capítulos 5 e 6 do livro Os Mensageiros, 5 e 6. Por quê? Porque é um bate-papo com o espírito que vem de outra região e ele vem bater um papo com os futuros reencarnantes e os encarnados que estão na Terra e são levados em sonho no plano espiritual. E ele coloca para nós, ele divide isso aqui. A maioria dos que estão envolvidos com o planeta Terra, a maioria não estão preparados para continuar na Terra a partir do movimento de transição e entrada na regeneração. Está claro? Não estão preparados. Olha, se a maioria não está preparado, tem um grupo grande aqui que está difícil continuar na Terra. Por que a gente vai deixar para amanhã? Já está difícil. Aonde que a gente se enquadra? Avalie. Oi, filho.
Não, aqui a fala é interessante, que o mentor fala assim, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são raros os que triunfam. Então, assim, ele não fala da porcentagem, mas ainda fala que é raro. Ou seja, né, saem Sim. milhares de mensageiros e ainda é raro aqueles que conseguem. Sim, isso mesmo. Guardou até a frase do mentor. Deve ser porque é minha filha, essa peste. Além do teatro. Além do teatro de hoje, que vai estar falando dela, hein? Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, olha aí ele já vai em outra área. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados e os médicos, quando menosprezam as concessões com que o Senhor lhes galardoa, o campo da inteligência, delas fazendo instrumento de escárnio às lutas do próximo, ressurgirão no banco dos réus, no leito dos nosocômios, de modo a experimentarem os problemas e as angústias do povo. Titulados. No mundo médico e no mundo do direito, eu estou dizendo porque aqui ele só cita esses dois, tá? Não quer dizer que os outros não passarão ou não terão dificuldades semelhantes ao que está sendo colocado aqui, não. Como ele cita esses dois, a gente está pegando esses dois. Tudo bem? Então, titulados, que muitas vezes não utilizaram isso em favor do próximo, para auxiliar o próximo, não utilizaram os seus títulos, os seus benefícios, os recursos que tiveram, a luta com que conquistaram, não utilizaram, passarão por dificuldades. Em encarnação seguinte, pode vir no movimento de buscar ajuda. Quando ele fala nosocômio é hospital, que exige que vem o adoecimento, que exige o tempo todo tratamento. Por quê? Porque ele desprezou tratar. E agora vem precisando de tratamento o tempo todo. Eu tenho um amigo que ele chegou e falou assim, eu me apiedei tanto, ele é médico lá no João 23, e ele chegou para mim e falou assim, quando eu vi aquela senhora chegando, a hora que ela chegou com o filho dela, com paralisia cerebral, no colo, e manifestando ali um amor por aquele doente, e buscando recurso para ele, na hora que eu olhei para ela, mas eu me apiedei quando eu vi, o mentor colocou para mim assim, porque ele tem uma mediunidade aflorada, ele falou assim, o mentor colocou para mim assim, hoje ela está oferecendo amor para aquele que ela odiou e apresentou o crime. Então, ela carrega o inimigo nos braços, proporcionando saúde para aquele que um dia ela adoeceu. Ô, gente, isso é muito bacana. Não é bacana o quadro, gente. É bacana a ideia, como que a espiritualidade vai apresentando para a gente essa situação. Hoje a gente está envolvido com situações que a gente plantou um movimento de colheita. Tá claro? Oi? E é interessante essa frase aí do livro, que esses que receberam o título, né, a maneira com que eles usam do conhecimento que eles adquiriram através deste título, né, se eles usam isso em forma de zombaria, de discriminação, ou de não considerar que o outro, não tendo o conhecimento acadêmico que ele tem, não merece, né, o socorro ou o atendimento, mais ainda eles passarão por problemas provavelmente mentais lá no futuro, quando eles citam o tipo de instituição que os abrigará. Né? Porque muitas das vezes a discriminação, quando se tem um título acadêmico, né, em relação àqueles mais simples em termos de conhecimento, você os desconsidera. E há a importância disso daí nessa frase. Sim. Né? Não só o cargo que você ocupa, você é um médico, mas todo o conhecimento que você tem, como que você está tratando o outro, com que consideração você está fazendo isso. Né? É de tamanha responsabilidade em qualquer uma das profissões, né? Mas esse finalzinho dessa frase, ela é muito importante. É como que a gente está usando, né? É muito interessante a gente observar esse ponto, como que nós estamos usando, porque, vou pegar um exemplo para vocês aqui. Quando eu estava lá nos meus 14, 15 anos, né?
11, 12, 13, 14, eu jogava futebol de salão, ali no Glorioso. E aí, eu jogava futebol de salão no Glorioso, que perdeu ontem, por isso nós estamos de luto, né? É isso, né? O luto é para todos, um dia de dia de outro. Então, veja bem, estava eu jogando lá, aí eu fui chamado para jogar no futebol de campo, no Malfadado Galo. E eu fui para lá com 15 anos. E aí eu fui para jogar lá, alguns devem lembrar dessa geração, lembra do Ricardinho que fazia malabarismo com a bola? Alguém já ouviu falar que fazia malabarismo, ficava 24, fez recorde, morou aqui no Santa Mônica. Aí ele me viu e falou assim, Emerson, vamos para o Galo, que ele já treinava lá, e eu peguei e fui para o Atlético. E aí eu treinei lá um jogo, eu estava com 15 anos já nessa época, fui para o futebol de campo lá. Quando eu fui para o futebol de campo, eu estava com 15, e aí o treinador, no final do jogo, ele pegou e falou assim, olha, eu vou te pedir para você voltar em janeiro, porque você vai jogar com um grupo de 16 e 17. Eu falei assim, mas eu tenho que estar jogando com 14 e 15, que é o Ricardinho, ele é um ano mais novo que eu. Então, ele me trouxe justamente para jogar aqui. Ele falou, não, mas pelo futebol, pelas relações, você tem que estar, pelo seu tamanho, você tem que estar com 16 e 17. Aí eu fiquei de voltar em janeiro. Chegou no final do ano e eu estudava no Orville Carneiro. Meu pai insistia porque eu tinha que entrar para o Cefet. Eu falava, pai, eu não quero entrar para o Cefet. Você tem que fazer um curso técnico, você não gosta de estudar. Pai, mas não pode ser Cefet. Qualquer coisa, eu não dou conta de pagar um colégio particular para você. Então você tem que entrar para o Cefet. E ele pagou Orville Carneiro para mim e eu pensando em futebol. Enfim, chegou no final do ano, alguns conhecem a Lilian. Conhece a Meire do Bazar? Conhece a Meirinha do Bazar? Conhece? A irmã dela, Lilian. Eu pedi a Lilian um dinheiro emprestado para eu fazer inscrição no Colégio Estadual Central, que eu não tinha dinheiro. Então, ela já trabalhava, ela me emprestou, fui lá, fiz inscrição no Colégio Estadual Central para fazer prova. E aí, quando chegou a prova do Cefet, eu marquei todas as questões, todas. D-A-E. Eu não li as questões, eu só marquei D-A-E. D-A-E significa Deus ajuda Emerson a não passar. Marquei tudo D-A-E, 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 D-A-E. Fui o primeiro a acabar a prova no Cefet inteiro, eu fui o primeiro. Quando deu o sinal, eu estava liberado. Preocupado com a prova que eu iria fazer no estadual. Quando veio a prova do estadual, fui lá, fiz a prova, passei. Foi aí que eu já frequentava a Mocidade da União, e aí a Lilian também, a Meire, o Éder Magalhães. E passamos também, a gente entrou junto para lá, um grupo. 7 colegas da União Espírita, enfim. Fui lá, fiz a minha matrícula. Final de janeiro, senta meu pai e minha mãe. Emerson, você não passou na prova do Cefet. Eu vou pagar para você de novo, Emerson, mas você tem que passar, Emerson. Eu vou pagar o Orville Carneiro, porque eu não dou conta de pagar o colégio particular. Você tem que passar, você tem que fazer alguma coisa na vida, Emerson. Você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada. Tá claro? Então, você tem que fazer. Aí eu falei com eles assim, olha, eu fiz prova no Estadual Central e eu vou estudar lá. Você fez prova no estadual? Eu fiz prova, passei na prova e eu vou estudar lá à noite e já fiz a matrícula. Meu pai falou assim, você com 15 anos, você vai estudar à noite lá no Santo Antônio? Por isso que suas filhas são de vida aí, ó. Continuando. Sem palavras. Tem raiz, né? Tem raiz. E aí eu falei assim, eu vou estudar à noite lá. Ele falou assim, você não vai estudar à noite não. Você não vai estudar à noite não, eu vou lá. Aí meu pai, na hora, ele falou assim, peraí, você tem 15 anos, como é que você fez matrícula? Menor? Aí ele falou assim, você falsificou a minha assinatura? Eu falei, não, eu assinei o seu nome. Ele falou assim, como é que é? Eu falei assim, eu assinei o seu nome, eu não falsifiquei a sua assinatura. Ele falou, ok. Primeiro dia de aula, meu pai foi lá tentar mudar para de manhã, não dava, porque quem passa com a vaga da noite era noite, né? Enfim. Aí ele pediu a ficha de matrícula. Quando eu cheguei da aula, ele falou assim, eu vi o que você fez. Emerson, como é que veio aquela ideia? Que eu vi que você não falsificou a minha assinatura. Eu falei, pai, eu vi que eles não estavam pedindo documento do responsável. Então, eu preenchi a ficha, tudo em letra de forma, e falei assim que eu ia lá no centro, que o senhor trabalha no banco,
que eu ia lá no banco pegar a sua assinatura e ia voltar. Demorei 1h30, dei volta lá pelo colégio, conheci tudo, fiquei por lá fazendo hora e tal, e tal. 1h30 depois eu estava com a assinatura, ou seja, eu preenchi tudo em letra de forma e assinei o seu nome com a minha letra cursiva. E eles aceitaram, fiquei matriculado. No segundo ano, eu tive uma matéria que se chamava psicologia. E aí é que eu descobri o que eu queria fazer, porque até aí eu não sabia. Ia fazer científico. Enfim, no segundo ano que eu descobri psicologia, saí do terceiro, fui para o exército, saí do exército, fiz vestibular para psicologia, passei, entrei, nunca me passou outra área, outro curso, nada disso. Por que eu estou colocando? Se as coisas estão direcionadas desta maneira, gente, é óbvio que tem algum compromisso nesta área. Tá claro? Nunca houve assim, eu lá dentro pensando, igual hoje acontece com muitos, começa um curso, gente, será que era isso que eu deveria estar fazendo? Eu acho que eu tenho que sair da... Nunca. Então tem um trabalho da espiritualidade aí, aproveitando a intuição do encarnado. Tá claro? Porque naquela época já havia esse movimento intuitivo, da mesma forma que já havia um afloramento mediúnico, na parte intuitiva. Tanto que deu tudo certo. Então quando fala lá a questão do título, ou seja, titulados, independente da área que a gente escolhe, como que a gente está se envolvendo com essa parte profissional? O que a gente tem feito? Porque não é simplesmente para o pão de cada dia. O que a gente tem feito para as relações sociais como um todo? E isso precisa ser colocado em prática. Senão a gente vai criando coisas, pensando só no bem material. A obra, a gente não vai ter nada para levar. E aí ele continua, filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar, que enlameiam. Tornarão como servos apagados dentro do lar, que eles jogam lama, filhos ingratos que estão enlameando o lar. Ingratos. Gente, isso é comum. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho não está falando aquilo para um lar ou outro, não. Se Santo Agostinho coloca numa página, é porque é mais comum do que o que a gente imagina. Tá claro? É mais comum. Alguns lares que têm os filhos envolvidos com essas situações de ingratidão, acham que é só... Tá claro? É mais comum. Alguns lares que têm os filhos envolvidos com essas situações de ingratidão, acham que é só no lar deles. Mas isso é muito mais comum do que o que a gente imagina. Então, filhos indiferentes e ingratos, como servos apagados e humildes, tornarão como servos apagados e humildes no lar que estão enlameando, e pais insensatos e desumanos vão regressar no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Vai receber o filho do jeito que deixou. Apresentou o filho à criminalidade. Vai receber o filho como um criminoso que ele deixou. Foge ao ministério familiar. Está claro isso? Aborto delituoso. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, reaparecerão enfermas e estéreis. Enfermas e estéreis, aquelas que não souberam aproveitar o benefício do lar, não souberam engrandecer a maternidade que estão exercendo, que não souberam, que lesaram o lar, lesaram as relações, deturparam o convívio, vão aparecer enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos, que envilecem, ou seja, que desprezam a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, vão ressurgir na ribalta do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram em vigilância. Aqueles que abusam da força física, abusam da condição masculina, voltam numa outra condição, doentia, na ribalta do mundo, carregando o próprio corpo, o desequilíbrio e a moléstia. Fica claro isso aqui para todo mundo, não fica? Aqui ele pega todos nós, não pega? No movimento de autoavaliação? Infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre resultado do agora. O depois será sempre resultado do agora.
No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem uma fala muito interessante ali, quando André Luiz chega num lar e ele vê o pai ao lado de um filho com paralisia cerebral, adulto, na cama, paralisia grave, e o pai de muletas, e ele fazendo culto no lar com aquele filho. O André Luiz se apieda, e aí ele conversando com o espírito de Aulus, nos domínios da mediunidade, Aulus, quem lembra? O orientador ali, me parece que é Aulus. Se não for, me perdoe o orientador da obra. Ele conversando com o orientador, ele chega e fala assim, mas é esse pai cuidando deste filho? Ele fala, não, os irmãos vão chegar. E aí, passado um tempo que ele está lá fazendo culto, chega dois irmãos envolvidos com os excessos, chegam da rua, parte alcoolizados, parte empolgados com os excessos que eles se envolveram, mulheres, orgia, e aí o pai convida para o culto, ele fala, seu pai, culto no lar, pai, rezar. Não, você com esse inválido aí, fica aí com esse inválido, entra para o quarto, outro vai tomar banho e tal, e deixa para lá. E aí o André Luiz fala assim, esses dois é que ajudam o pai? Ele fala, não, tem um outro que vai chegar. E aí espera chegar o outro. Quando chega o outro, torto de tanto álcool, e aí na hora que o pai convida, nem lucidez ele não tem para responder, e aí o André Luiz agrava esse apiedar dele. E aí ele pergunta, esses é que ajudam o pai? O André Luiz estava ali, consternado. E ele falou assim, deixa eu te mostrar esses 5 no passado. E aí no quadro mental, na tela mental daquele pai, o orientador espiritual coloca para eles ali uma cena, 5 jovens conversando, 5 jovens batendo papo, discutindo o que nós vamos fazer no futuro, pensando em como ter dinheiro, como comprar isso, adquirir aquilo, casar, namorando, etc. E aí um deles chega e fala assim, olha, a gente não tem dinheiro nenhum, mas se a gente fizer um assalto, um banco que a gente roubar, um banco, e der certo, vai estar tudo bem, cada um pega o seu dinheiro, pega o seu namorado, sua noiva, vai embora e não volta nunca mais, aí tem dinheiro para casar e vida que segue, pronto. Aí o outro falou assim, que isso, cara, você está ficando doido? O outro gostou, então, enfim, votaram e concordaram. Fizeram um assalto, os 5. Deu resultado, o assalto foi tão bom que eles fizeram outro assalto, e depois montaram uma gangue, abandonaram o namorado, abandonaram o noiva, construíram uma gangue. Estavam ali os 5 reunidos, Aquele que estava mais comprometido com as leis era aquele paralisia cerebral, porque tinha cometido várias atrocidades no passado. Os outros 3 se envolveram com todos os excessos. Mas o pai, deficiente físico, e ali fazendo culto no lar com aquele, era o homem que deu a ideia, e se a gente roubar um banco? Ele deu a ideia. Na discussão ali, não sei o que e tal, ele deu a ideia, depois que todos aprovaram, ele construiu o projeto, e fizeram, e ali tiveram êxito. E agora ele volta apresentando, cuidando dos 4 que ele perverteu. Aí o André Luiz fica assim, o André Luiz pergunta, mas se ele promoveu os 4 para o caminho negativo, é do jeito que ele está fazendo que vai voltá-los para o caminho positivo? Aí o orientador coloca assim, não, o que ele está fazendo é a parte dele. Ele está apresentando o caminho saudável da mesma forma que ele apresentou o caminho doentio. Ele está fazendo a parte dele. Se os 4 aprenderem, assimilarem e quiserem, eles são livres. Se não quiserem, o pai desencarna com a consciência tranquila de que ele apresentou o bem na mesma forma que ele apresentou o mal. A diferença é que os 4 abraçaram o mal junto com ele. Ele fez mudanças e os 4 não fizeram. E ele se disponibilizou a vir ajudar os 4 nesse processo. Olha que interessante isso. É isso que está aqui, que a gente acabou de ler. Não deixar para amanhã. Por quê? A gente está com a oportunidade hoje. E aí ele encerra para nós. Não te esqueças de que o bem é crédito infalível do livro da eternidade. Recorda que o depois será sempre o resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo dia, vocês me dão licença, todo dia
é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Vocês estão vendo que está enfaixado, mas o dedo aponta. Né? Vocês estão vendo? Não, não me irrita. Agora é só para me escutar. Não me irrita, não. Eu estou enfaixado, mas eu ainda bato. Aqui, todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Faça-o hoje. Meninos, aqui o nosso tempo acabou, né? Claro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã. Fique conosco, que assim seja.